Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e à nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o 4º capítulo da obra Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E agora nos concentraremos nos itens que vão de 10 a 13 deste capítulo 4. Portanto, estudaremos 4 itens deste capítulo. Esses 4 itens têm a seguinte composição. O item 10 apresenta uma passagem do Evangelho de Mateus, que é comentada e explicada por Allan Kardec no item 11. O item 12 apresenta uma passagem do Antigo Testamento, do profeta Isaías, que é explicada e comentada por Kardec no item 13. Assim, nós teremos a sequência das ideias, a sequência das explicações sobre a reencarnação, e Kardec sabiamente usa uma passagem do Novo Testamento e uma passagem do Antigo Testamento, nos deixando uma mensagem nas entrelinhas que diz que a ideia da reencarnação era uma ideia presente tanto na época de Jesus quanto na época dos antigos profetas. E é isso que Kardec explora um pouquinho nesses 4 itens. Ideia de continuidade do texto, como sempre temos feito. Em relação aos itens anteriores, precisamos lembrar que Kardec já apresentou essa ideia de que a reencarnação era um princípio conhecido na Antiguidade. Mas ao mesmo tempo em que Kardec fez isso, ele estabeleceu um outro princípio muito importante nos nossos estudos anteriores e desde o início do capítulo até o item 9. O princípio ao qual eu me refiro é o princípio da dualidade entre alma e corpo. Esse princípio que diz que o espírito pertence à natureza espiritual, portanto ele não se deteriora, ele é imortal, enquanto o corpo pertence ao princípio material ou corpóreo, tendo características diferentes do espírito. Esse princípio que sustenta a possibilidade da reencarnação e do progresso do espírito cada vez que reencarna, pois ele continua sendo ele mesmo, ele é imortal. Bem, essas ideias foram apresentadas. A ideia de continuidade é a seguinte: tendo sido apresentadas essas ideias, esses princípios que sustentam a lei da reencarnação, agora falta apresentar mais algumas ideias que decorrem naturalmente da lei de reencarnação e mostrar a concordância dessas ideias com os pontos essenciais que são pontos essenciais da lei divina. Então vamos lá. Item 10. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 12 a 15. Nós lemos os seguintes dizeres. Desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Nessa passagem do Evangelho de Mateus, nós temos 4 elementos que serão retomados e explicados por Kardec no item 11. Esses 4 elementos são essa expressão, o tempo de João Batista. Como entender essas palavras, Kardec vai nos explicar na sequência. Como entender essa ideia de que a violência era meio de conquista para o reino de Deus? A explicação de Jesus a respeito dessas palavras que ele mesmo disse. Esse é mais um elemento. E o 4º e último elemento é essa questão da capacidade de ouvir. Tudo isso será retomado por Kardec no item 11, explicando essas passagens e dizendo para nós por que isso nos remete à ideia da reencarnação. A primeira coisa que Kardec faz então no item 11 é retomar a ideia do item anterior ao que nós estamos estudando agora. Ou melhor dizendo, até do item 9, que foi objeto de estudo para nós em nosso vídeo anterior. Pois Kardec diz que naquele item anterior era possível que nós entendêssemos a passagem do Evangelho de João, na qual Jesus explicava a reencarnação a Nicodemos, nós poderíamos ler aquela passagem e interpretá-la de modo puramente místico. A reencarnação dita ali naquelas palavras podia ser entendida em seu sentido puramente místico, melhor dizendo.
nas palavras de Kardec. O mesmo não acontece com essa passagem de Mateus que nós estamos estudando agora. Pois Mateus diz literalmente: ele mesmo é o Elias que há de vir. João é o Elias. Essas palavras não permitem outra interpretação que não a interpretação literal. João é o Elias. Não há figura de linguagem aqui. Portanto, a ideia da reencarnação está claramente exposta. O que nos leva à explicação daquela expressão a qual nos referíamos há pouco. O que Jesus quis dizer quando disse: desde o tempo de João Batista existe essa lei. Existe essa condição. O que Jesus queria dizer quando disse desde o tempo de João Batista? Sendo que João estava vivo enquanto Jesus estava dizendo aquilo. Bom, aquele era o tempo, portanto, de João Batista. Ele estava vivo. Então, o que significaria Jesus dizer desde o tempo de João Batista? O próprio Jesus respondeu na sua passagem: para compreender o que eu digo, saiba, ele, João Batista, é o Elias que há de vir. Portanto, desde o tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Ele viveu uma vida anterior na qual era conhecido como sendo Elias, o profeta. Bem, aqui, de novo, a referência clara à ideia da reencarnação. A questão da violência exposta ali no Evangelho de Mateus, também explicada por Kardec. A lei mosaica ordenava o extermínio dos infiéis e pregava que o reino de Deus era apenas para o povo hebreu. Jesus ampliava o conhecimento da lei e explicava: não, o reino de Deus não pode ser conquistado dessa forma, não pode ser conquistado pela violência, mas pela caridade e pela brandura. Jesus explicava uma nova face da lei de Deus. Jesus explicava a real face da lei de Deus, melhor dizendo. E pedia, no fim, para que ouvissem aqueles que tivessem ouvidos de ouvir. Kardec explica que isso significa que nem todos tinham capacidade de entender as palavras de Jesus naquela época. Essas são as explicações do codificador sobre a passagem do Evangelho de Mateus. A reencarnação aqui é apresentada, portanto, como meio mesmo de conquista de virtudes e, por consequência, conquista do reino de Deus, conquista do reino dos céus. Na medida em que Jesus trazia novas informações, dessa vez a brandura e a caridade como o caminho para o reino de Deus, e se essa era a verdade, podemos pensar, podemos deduzir consequências dessa passagem, não é? Se essa era a verdade e não aquilo que estava na lei mosaica, como é que os espíritos que viveram na época em que só existia a lei mosaica poderiam conquistar a lei de Deus? Apenas se eles reencarnassem. Senão Deus teria sido injusto com aqueles espíritos e mesmo injusto com aqueles que viveram na época de Jesus, sendo que o Espiritismo amplia os conhecimentos acerca da lei de Deus e nos dá ferramentas novas para continuarmos conquistando virtudes, progredindo e assim conquistar o reino de Deus. Essas são as conclusões do item 11. No item 12, portanto, agora nós vamos à passagem do profeta Isaías. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Está em Isaías 26, 19. Começa Kardec as explicações no item 13. Viverão de novo. É uma referência clara à reencarnação. Não pode ser uma referência à vida espiritual, senão o profeta diria as seguintes palavras: ainda vivem e não viveriam de novo. Pois, no sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, dado que elas implicariam interrupção da vida da alma. Não é? Se uma pessoa desencarna e o profeta diz viverão de novo, significa que essa pessoa morreu. E que viverá de novo, sabe-se lá quando. Se isso é uma referência à vida espiritual. Portanto, não pode ser uma referência à vida espiritual. Tem que ser uma referência à reencarnação, a voltar à vida do corpo, para que não haja esse contrassenso. Não pode haver interrupção na vida da alma, dado que ela é imortal.
Em outro sentido, no sentido da regeneração moral, essas palavras significariam a negação das penas eternas, segundo explicações de Kardec. Pois ela diz que todos que estão mortos reviverão. E aqui Kardec encerra o item 13 com essas explicações. Claro, quando nós levamos em consideração a nossa vida moral, a vida moral do espírito, nós devemos pensar que existe uma regeneração moral. E dizer, conforme disse Elias na passagem, que todos que estão mortos reviverão, isso significa uma negação da ideia das penas eternas, ao mesmo tempo em que significa a ideia da reencarnação. Aqui aparece para nós a ideia da reencarnação em plena concordância com outros pontos da lei divina, não é? Nesses itens que estudamos. Por exemplo, a ideia da conquista de virtudes, do progresso incessante da alma, da impossibilidade das penas eternas, como diz o Espiritismo, e assim por diante. Esses são os principais pontos que nós vimos nesses 4 itens. Reencarnação em conformidade com a lógica e com as leis divinas, mesmo para o povo daquela época, desde os povos mais antigos, desde o Antigo Testamento. Ela nega as penas eternas e tem como consequência a regeneração moral explicada pelo Espiritismo. Bem, podemos concluir então com esse item do Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos tomar como conclusão as belas palavras que encerram a passagem do profeta Elias. As palavras que dizem: despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Vamos acordar para a realidade da vida. Ela não está apenas aqui nessa reencarnação. Nós que vivemos no pó, nós que estamos no corpo. Vamos despertar e entoar louvores a Deus por entendermos, por termos ouvidos de ouvir essa realidade. Conclui Elias, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. Nós que vivemos a reencarnação e estudamos a nossa condição de seres perfectíveis, temos nesse conhecimento, nessa possibilidade de estudo e da nossa renovação diária, um orvalho de luz para ser apreciado. E assim nós encerramos hoje o nosso estudo sobre esses 4 itens do capítulo 4. Deixamos o nosso fraterno abraço, como sempre, e o convite para a continuidade do nosso estudo em breve. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.